minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Ainda nessa manhã de domingo, agora com 31 graus aqui em Natal, sensação térmica segue nos 35 graus, tem até assim umas nuvens meio carregadas querendo aparecer, e aí fica mais abafado, né, do que estava antes, porque nem chove e nem corre o vento. Bom, chegando então com esse tema aí da classe média, eu acho que... Bom, a classe média, ela costumava ser a maior classe do Brasil. Costumava. Até começar aí essa crise da pandemia, a gente já vinha em crise, é verdade. Conseguiu eleger um governo ainda mais incompetente que piorou a crise e ainda veio a pandemia para piorar de vez a nossa situação. E com um governo incompetente que não consegue decidir o que é para fazer, né, paralisado, só consegue ser contra o que era para ser a favor, para que a gente saísse logo da crise, que é o caso das vacinas. Realmente a situação piorou muito, mas saiu uma reportagem, ela é até, pode-se dizer assim, para o mundo atual, antiga, porque ela é de abril de 2021, do G1, né, de Darlan Alvarenga e Rafael Martins, intitulada Classe Média encolhe na pandemia e já tem mesmo tamanho da classe baixa. E a reportagem chama a atenção disso porque o percentual de brasileiros que viviam na classe média, né, antes de 2020 era de 50%, aliás, em 2020 era de 51% e já neste ano a classe média encolheu para 47% dos brasileiros. Né? E são, segundo esse levantamento que foi feito, 4,9 milhões de famílias, quer dizer, pessoas é muito mais gente. São 4,9 milhões de famílias que foram jogadas para a classe baixa só no último ano, né? Tem um quadro aqui de distribuição da população. É uma pena que no podcast a gente não pode mostrar o quadro, né? Que é muito melhor ver um quadro. Mas para você ter uma ideia, em 2011, né, que o Brasil ele vinha num processo de crescimento, desde o início dos anos 2000, ele vinha numa expansão, aliás, desde o fim dos anos 90, na verdade. Ele vinha numa expansão da classe média, né, as pessoas sendo retiradas da classe baixa e alçadas para classe média. Foram 20 anos, né, de expansão. Esse processo ele foi interrompido de expansão em 2014 e agora afundou de vez. Para você ter uma ideia, então, em 2011 a elite deste país, que é aquela que tem uma renda de familiar, né, muito acima de 20 mil reais por mês, ela constituía 8%, né, 8% das famílias brasileiras estavam na categoria de elite. 54% pertenciam à classe média tradicional e 38% pertenciam à classe baixa. Quando chegamos a 2000, já chegamos com a situação em que a elite já havia encolhido. Ela estava em 6%. E a classe média já também havia diminuído para 51%. E a classe baixa cresceu, foi a única, para 43%. 2021, que escancarou realmente a crise da pandemia, percebam, não houve alteração na elite. A elite segue com 6%. Né? Ninguém conseguiu subir da classe média para a elite, também ninguém caiu da elite para a classe média. E a classe média, então, diminuiu. Pela primeira vez, então, na história do país, né? O povo gosta muito, nunca antes na história desse país. Pronto, pela primeira vez, então, a classe média tradicional, depois desses anos de expansão, né? A classe média tradicional já não é mais a maior faixa desse país, né? São 47% e a classe baixa empatou, né? Com 47%. Segundo o Instituto Locomotiva, que foi quem fez esse estudo a partir dos dados do IBGE. Essas estatísticas de projeções e análises foram feitas com base nesses dados, como eu disse, do IBGE, que são retirados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que é muito conhecida pela sigla PNAD,
e da Pesquisa de Orçamentos Familiares, POF, né, do IBGE. Para onde a gente olha, o negócio tá ruim. Porque na contramão do mundo, né, essa década que terminou em 2020, o brasileiro foi justamente o que terminou a década mais pobre. O resto enriqueceu ou ficou na mesma. A gente empobreceu, né, em 2000, na contagem de 2020, né, da década de 2010, que terminou em 2020. Agora, vocês querem um dado que às vezes dá realmente um soco no estômago? O número de brasileiros que vivem na pobreza quase triplicou em 6 meses, segundo a Fundação Getúlio Vargas. O Brasil deve ter a 14ª maior taxa de desemprego do mundo em 2021, como isso num ranking com 100 países, mas o soco no estômago está aqui. No ano da pandemia, o Brasil ganhou 11 novos bilionários na lista da Forbes. É difícil entender isso, né? Bom, em números absolutos, né, a classe média era estimada em março 100 milhões, 100,1 milhões em março de 2021 contra 105 milhões em 2020. Então, realmente uma queda aí de 4,9 milhões de brasileiros. Eu tinha dito de famílias, né? Mas são de pessoas, né, brasileiras que despencaram, então. Aí o presidente desse instituto, né, que é o responsável pelo estudo, o economista Renato Meirelles, ele disse que o problema é que essa camada da população não tinha poupança, nem os recursos da elite para passar bem por essa pandemia. Meu filho, ninguém tem os recursos da elite, né? Então, eu não sei nem se dá para apontar isso como o problema nessa pandemia, é o problema sempre. Aí ele diz também, aí sim, que não contaram com auxílios emergenciais, realmente quem estava na classe média dançou, como sempre. E olha, minha gente, é quando a classe média está insatisfeita que há as grandes mudanças políticas, né? É ela quem movimenta a mesma coisa. Porque quando ela se chateou com os governos do PSDB, passamos a ter os governos do PT. Quando ela se chateou com os governos do PT, a gente chegou a esse estrupício que está aí na presidência hoje, que não entende nada a não ser de cuidar da família dele própria só, né? E hoje essa classe média também está... Também não seria esperado, né? Não tinha como não se esperar que ela não estivesse insatisfeita com o que está acontecendo no governo Bolsonaro. Então a gente deve ter uma mudança grande na próxima eleição, pelo andar da carruagem, né? Então ela não teve auxílio emergencial, não teve nenhuma política voltada aí também para a base lá da pirâmide, né? Que pudesse alçar alguém da classe baixa para a média. Então a classe média realmente encolheu. Primeira vez, né, em mais de 10 anos que isso acontece, da classe média não representar mais da metade da população. Aqui eu tenho os critérios de renda per capita para a gente entender o que é classe alta, classe média e classe baixa. Per capita, ou seja, por cabeça, por pessoa da família. Classe alta é quem tem 3.755,77. Aliás, acima disso, como eu disse, dá uma renda domiciliar média de 20.643. Acima disso é a classe alta, é a elite. A classe média, ela por cabeça, né, seria entre R$ 667,87 na faixa mais baixa, até R$ 3.755,76 na faixa mais alta. Então, daí uma renda média entre 2.971 de família, né? Um pouco abaixo de R$3.000 por família, até um pouco acima de R$7.000 por família. Isso aí é a classe média. Já a classe baixa, o topo por cabeça é R$ 667,86. E lógico que parte do zero. A classe E, por exemplo, ela ganha até R$ 122,00 por cabeça. É um absurdo. Não sei como é que alguém consegue viver com isso. Na minha vida de classe média, eu não consigo compreender como existe alguém que sobrevive neste país, tendo por cabeça na família até, não é que tenha 122, é até R$ 122,00. Esse até inclui até R$1 por cabeça, para se imaginar. E a média domiciliar, vejam bem, a menor média domiciliar da classe baixa é R$ 262,00. Como é que uma família vive com isso por mês? Alguém me explique a mágica. E o máximo,
Então, dessa classe, da renda domiciliar média por mês, é de R$ 2.238. Realmente, magia é o que se faz. Eu tenho muito respeito por quem é dessa classe, que sobrevive, porque eu não sei que magia é essa que é feita para essas pessoas sobreviverem. Mas o tópico aqui é a classe média, né? E é óbvio que a renda está em queda, o endividamento está em alta, né? Tem até uns exemplos lá na reportagem de pessoas que de repente, a pandemia fez o de repente. Eu dou o exemplo muito daqui de casa, que de repente 1/3 da renda foi embora. Então, de repente, a sua renda, vamos dar um exemplo para ficar bem claro, de 1/3, né? Se a renda era 3 mil, de repente passou a ser 2 mil. Mil reais foram embora. Né? Isso é o de repente de 1/3 ir embora. Então, quem tem família muito grande, tem até um exemplo de uma senhora aqui que fala que ela sozinha ganhava 2.500, ainda tinha o salário da filha, do marido da filha, não sei o que, dava uma renda ali boa, e que agora a família todinha vive com um salário mínimo. São 5 pessoas. Inadmissível, né? Assim, pela lógica, não se dá para entender como isso acontece. Né? E a entrevista, ou a reportagem ainda traz mais, que a classe média passou a viver assim. 35% não conseguiram nem manter a empregada doméstica nem a babá. 23% abriram mão ou perderam o plano de saúde. E é só o que a gente encontra, a gente que ou perdeu, ou diminuiu, ou trocou de plano para um mais barato. Né? E gente que perdeu, certamente você conhece alguém, a não ser que a sua bolha seja da elite, né? E 18% transferiram os filhos de escola particular para a escola pública. Eu acho até o número baixo, que o que se encontra de gente que cancelou matrícula, né? E não tinha mais condição de ficar pagando e tudo, é muito grande. Aí esse economista diz que o que é pior para esses brasileiros que mudaram de vida, né, no início do século, e que hoje estão tendo esse sentimento que há muito tempo não se via no país, que é o sentimento de perda. Ele diz que o que é pior é porque perder dói muito mais do que deixar de ganhar. Então, se for simplesmente deixar de ganhar, mas não é perder. Porque você realmente despenca para tudo que você tinha. Veja que eu não falei nem aqui em TV por assinatura, nada disso. Né? E a única coisa que a gente pode rezar urgentemente para que aconteça é que se faça uma distribuição de renda melhor nesse país, né? As pesquisas, os estudos mostram aí que quase 50% da renda dessas famílias, coitadas, de classes D e E, elas vêm de previdência social, dessas transferências sociais de Bolsa Família, etc. E que se invista urgentemente nas medidas da pandemia, né? Na vacina para todos, e não ter um presidente estúpido dizendo que vacina causa AIDS. Eu não sei como é que esse homem não está preso ainda, depois de uma declaração dessa. Contra todos os estudos científicos, né? A iluminação daquela cabeça dele são suficientes para dizer que a vacina causa AIDS, uma estupidez desse tamanho. Em vez de estar incentivando o povo a se vacinar e logo, urgente, correr com essa vacina, para que enfim a gente deixe essa crise e possa recuperar esse pessoal que está aí passando fome. E recuperar também o poder da classe média que despencou. Não tem mais condição de ter as coisas que tem. Já não come